Bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje, aqui no canal Bob Fernandes, não contaremos com a presença do Bob Fernandes, nem de Mário Kertz, nem de Jane de Freitas, pois teremos um tete-a-tete. Vocês vão ter que se conformar com um tete-a-tete, com uma conversa a dois. Eu daqui do Rio de Janeiro e o cineasta Walter Salles, de Los Angeles, recém-chegado a Hollywood para assistir à entrega dos Oscars neste domingo, por conta de seu aclamado filme Ainda Estou Aqui, que é candidata a 3 estatuetas, sendo uma delas a categoria de melhor atriz para Fernanda Torres, que só faltou chover nas dezenas de talk shows a que compareceu nas últimas semanas. E se choveu foi em algum que eu não vi. Valtinho, essa é a segunda vez que você concorre ao Oscar e a outra foi o Central do Brasil, eu creio que há 27 anos atrás, né? Como é que está? Isso é uma coisa que você ainda tem um pouco de nervosismo por causa disso, uma certa ansiedade. Como é que você se sente nessa situação? Sérgio, bom, primeiro queria falar da alegria de estar conversando com você e eu vou voltar para conversar com o Bob Fernandes, com todo mundo na próxima vez. Um Jânio, imagino, o grande Jânio de Freitas. E queria te dizer que, primeiro, assim, é uma honra, né, voltar para o Oscar 26 anos depois da indicação da Dona Fernanda. E do Central do Brasil. E sim, sempre o nervosismo sempre continua a existir, mesmo quando a gente ganha alguma experiência nisso, né, nessa jornada. Eu te diria que a experiência de Central do Brasil para a gente foi algo completamente novo. Eu não tinha ideia do que era isso, né? Eu nunca imaginei que o filme pudesse ir tão longe. Aliás, eu me lembro muito bem de, durante a filmagem, Dona Fernanda, no interior da Bahia, num lugar chamado Milagres, que é uma cidade incrível, aliás, um berço do cinema novo, né, que foi onde Rui Guerra filmou Os Fuzis, onde Glauber filmou O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro. Em Milagres, Dona Fernanda virou-se para mim e falou assim: você acha que alguém vai ver um dia um filme sobre essa velha ranzinza e esse menino insuportável? Você acha que isso vai ecoar em algum lugar? E eu falei, Fernanda, eu não sei, mas a gente está contando essa história porque a gente acha que precisa contar. E ela falou exatamente isso, meu filho, eu tô feliz de estar aqui, vamos continuar nessa jornada. E imagina, fazia 45 graus à sombra e a gente estava feliz de estar ali, sabe? Então, a gente jamais imaginou que o filme iria começar a vida dele em Sundance, ser abraçado em Sundance, depois ganhar Berlim e acabar naquela epopeia do Oscar, que teve um lado bem bacana e tem um lado traumático também, porque você, nos festivais europeus, você não sente o peso da indústria. Você, na verdade, é um filme independente no meio de outros filmes independentes. Sabe? Então, é uma posição, eu acho, natural, confortável, com a qual você sempre sonhou. O Oscar, você está jogando numa outra liga e não é exatamente aquela que você imaginava jogar. São outras variáveis, né? São outras variáveis, é um prêmio importante, criado por uma indústria, né? Acho que a gente não pode nunca esquecer disso. Que defende os seus, né? Sim, que defende os seus, mas que esse ano especificamente, mais do que em 1999, que foi o ano do Central do Brasil, eu acho que ele abraça. É interessante isso, é um ano onde tem fissuras, né? Porque a academia abraça o cinema independente. Você pode ver que nos filmes indicados a melhor filme, você tem o Anora, que é um filme independente americano, o melhor do cinema independente americano, feito pela geração do Sean Baker, eu acho. Você tem o Brutalista, do Cobbett, que também é um filme independente.
você tem uma série de filmes que, de uma certa maneira, quebram aquele paradigma do filme de indústria que geralmente é indicado nessa categoria, sabe? Então é um ano atípico esse, é um ano muito incomum, onde você tem essas fissuras que raramente existiram antes. Existiram, por exemplo, no ano do Parasita, do Bong Joon-ho. Foi um ano extraordinário, né, em que ele consegue fazer com que um filme realmente totalmente independente quebre essa coraça do Oscar e ganhe melhor filme, melhor direção, se não me engano, melhor filme internacional, etc. E depois o Cuarón, o, o querido Alfonso Cuarón com Roma, um filme muito pessoal, um filme em que ele revisita as memórias de infância que ele tinha, e aquele filme ecoa também a ponto dele ganhar, se eu não me engano, melhor direção naquele ano e melhor filme internacional, e múltiplas indicações. Então esse é um ano um pouco nessa mesma linha do que a gente começou a ver de uma década para cá, em que você tem mais filmes independentes entrando ou sendo reconhecidos em melhor filme. Agora, Valtinho, qual foi você, quando estava fazendo o filme, inclusive eu até acompanhei não as filmagens em si, mas o entorno delas, porque a gente se encontrava quase toda semana, né? E você dizia, amanhã tem que, às 6 horas da manhã, começar a filmar, vou para a Urca amanhã de manhã. Mas a gente. Você tinha algum feeling de que o filme podia ser o que acabou ficando? Não, assim, 10% só de nada. Não, nada. No início, nada. Eu acho que nós fomos guiados pelo fato de que a gente tinha que contar aquela história, que a gente não poderia deixar de contar essa história, sabe? E eu acho que isso se deve muito ao impacto que o livro do Marcelo Rubens Paiva gerou quando eu o li, né? Ao mesmo tempo, ele me projeta nos anos 70 e me faz reviver memórias pessoais que eu tinha com a família do Marcelo. Eu sou muito amigo da irmã dele, da Nalu, e tenho uma profunda admiração pela família como um todo. Gosto muito das quatro irmãs de Marcelo, dele. Conheci Rubens, conheci Eunice Paiva. Então, o livro me permitiu acessar essas memórias que eu guardava lá no fundo, sabe? Como adolescente que eu era. E, por outro lado, ele permite mergulhar num, numa história cujas camadas eu conheci em parte, mas não todas. Por exemplo, a trajetória de Eunice Paiva, a reinvenção de Eunice, a forma com que ela decide não se dobrar a um ato de extraordinária violência de um Estado autoritário e reagir, criar formas de resistência. Aquilo, narrado pelo Marcelo, aquilo ganha uma dimensão que eu imaginava, mas que eu não entendi, eu não jamais tinha entendido como dizer, a dimensão daquilo que tinha acontecido, sabe? E é a partir daquele livro que surge o projeto e o desejo de contar essa história, e eu acho que todo mundo se apaixonou por isso. Eu acho que nós todos nos enamoramos dessa possibilidade de contar essa história. E a última coisa que a gente pensou é onde é que ele iria estrear, se ele iria encontrar um público de novo na experiência coletiva de cinema que acabou acontecendo, que esse eu já acho um dos maiores milagres. A Nanda também acha isso, né? Quer dizer, o fato desse filme ter sido abraçado pelo público, para nós é o maior presente que a gente podia pensar, sabe? Agora, isso não fazia parte da equação inicial. A gente nunca achou que isso pudesse ser possível, sabe? Ou melhor, a gente nunca se perguntou isso. Ou seja, eu acho que toda vez que você
pensa naquilo que pode acontecer com o filme, costuma dar errado, Sérgio. E toda vez em que você faz um filme pelas razões, eu acho, próximas do coração, você faz porque você sente que não dá para não contar essa história, sabe? Eu acho que as chances daquela história ecoar um pouco mais longe se tornam realmente palpáveis, e foi o que aconteceu com o filme. Agora, Valtinho, voltando a. Eu queria ver como é que você vê a sua inserção, a inserção do seu filme no cinema político latino-americano e, especificamente, numa linha de filmes políticos, do sociopolítico e do brasileiro, porque eu vejo seu filme assim como, eu não digo anti, que dá a impressão que está do, mas é um filme que não tem nada a ver com Costa Gavras, entendeu? Não tem nada a ver com Missing, embora conte uma história parecida, quer dizer, no caso, Jack Lemmon é o pai que vai atrás do filho que foi sequestrado e morto pela ditadura do Pinochet no Chile. E também, a meu ver, se aproxima muito mais do Quando Meus Pais Saíram de Férias, que é um filme que eu gosto muito. Também gosto. E eu queria que você, até mesmo da história oficial. Olha, primeiro eu acho que nenhum filme existe por si só, né? Um filme é grávido de outros filmes ou é grávido de de toda uma cinematografia, né? O que o Marcelo oferece no livro é a possibilidade de olhar para a família, quer dizer, olhar para aquele momento da história através do microcosmo da família, né? Você acompanha no livro do Marcelo a reconstrução da trajetória familiar dele ao longo de 3 décadas e, ao mesmo tempo, você acompanha a história do país durante aquelas 3 décadas. Ou seja, ele oferece a possibilidade de você falar ao mesmo tempo da trajetória pessoal, a da família, e da trajetória coletiva do país. E foi isso que me interessou contar, né? É a combinação dessas duas vertentes que, na verdade, arquitetam o filme. Isso o aproxima de outros filmes feitos lá atrás, também vistos pelo microcosmo da família, né? Você falou na história oficial, eu acho que essa correlação existe claramente. Outro filme que eu gosto muito é o 1985, do Santiago Mitre. E interessantemente, ele também foca na família do procurador, né? E no filho do procurador, na mulher e tal, são elementos daquela história que nos aproximam, que nos fazem, na verdade, entrar. O Peter Brook, o diretor de teatro, dizia que aquilo que tem a ver com o dia a dia, com aquilo que ele chama de ordinary, né? Aquilo que é trivial. Cotidiano, né? O cotidiano é aquilo que te permite entrar na história, né? É aquilo que te comove, na verdade, aquilo que te traz para dentro. E o Peter Brook diz que o mito, aquilo que tem a ver com um coletivo, é aquilo que te transporta, sabe? E na medida em que você fala daquilo que te comove e também daquilo que te transporta, você arma uma narrativa que, de uma certa forma, tem alguma capacidade de ecoar. E eu acho que o Santiago Mitre faz isso muito bem no Argentina 1985. Eu também vejo, por exemplo, nos, no filme do Murilo Salles, que eu gosto muito, é, feito ainda, eu acho, nos anos 80, que é Nunca Fomos Tão Felizes, lembra disso? Eu acho até que o Fernando Gabeira foi quem deu o título lindo do filme, e eu gosto muito daquela história da relação pai-filho, e é um filme sobre a espera, sobre uma ausência, sobre a dificuldade de, de, de fazer sentido de uma história que se desfaz mesmo, né, por causa daquele regime militar. É um filme que a gente fala pouco e eu acho que é um extraordinário filme esse do Murilo Salles.
O filme do Mitre, para nós, é uma fantasia utópica, né? Porque os Sim, militares foram punidos. Então a gente fica olhando aquilo como se fosse um science fiction, quase. mesmo caso no Chile, né, em que os crimes militares foram não somente julgados, mas também punidos, né? Essa é uma vasta questão e eu, Nanda, todos nós ficamos felizes de ver que ela está sendo reconsiderada hoje, né? Porque no caso do Brasil, essa anistia, na verdade, imposta por quem estava deixando o poder naquele momento, acabou criando uma amnésia, eu acho, coletiva e, a, e não traçou um antes e depois, né, entre a história da ditadura e o retorno da democracia. E é isso que acaba permitindo com que essa mesma ditadura seja romantizada e seja vendida como algo que foi exatamente o contrário do que foi, né? Eu Foi o que nunca soube se eu nunca soube se a anistia foi uma casca de banana ou um chiclete na sola do sapato. Porque toda hora volta aquilo, né? A anistia foi geral e restrita e o negócio do artigo 142, que eu acho que é uma coisa que prevê aventa a hipótese do Estado tutelado pelos militares e volta e meia isso é invocado como se fosse razão sim, bastante para sim, um golpe militar. sim. Nisso eu acho que as decisões recentes ou as propostas recentes do Flávio Dino são um alento, né? São uma prova de que a sociedade pode e deve avançar, né? Tratando e reconsiderando essas questões que eu acho fundamentais para a gente conseguir avançar como nação, realmente. Mas Claudinho, como voltando ao você assunto, vê. posso voltar? Como... Posso fazer uma Pode falar o que você quiser. eu queria falar também de documentários que foram importantes para a gente na construção do filme, sabe? Primeiro, documentários sobre a questão dos desaparecidos. Então, os documentários do Patrício Guzmán no Chile, ele tem uma trilogia sobre essa questão que é absolutamente deslumbrante e eu voltei a esses documentários antes de fazer o filme e, de alguma forma, eles me ajudaram e ajudaram o Murilo Hauser a texturizar o roteiro do filme, sabe? Depois você tem dois documentários brasileiros que eu gosto muito e que também foram importantes para a gente. Um deles se chama Fico Te Devendo uma Carta do Brasil, da Carol Benjamin, e é um filme sobre uma relação pai-filha, que eu acho de uma profunda beleza, delicadeza e com uma pesquisa histórica também incrível. E esse filme, assim como um outro documentário chamado Os 70, de Emília Silveira, foram filmes importantes para a gente, sabe? Então, novamente, um filme é grávido de toda uma cinematografia, né? E no nosso caso, eu acho que ele é um filme que incorpora o que a gente sentiu vendo todos esses filmes que a gente citou aqui nessa nossa conversa. O Valtinho, como é que você vê a representação das ditaduras ou dos regimes de força ou regimes autoritários no cinema latino-americano? Assim, alguma coisa que te marcaram muito, ou até eventualmente até ilustraram melhor a sua compreensão daquele período, daquelas situações? Olha, primeiro vamos falar de Chile e Argentina, né? Eu acho que, novamente, voltando ao Patrício Guzmán, desde a Batalha do Chile, Patrício Guzmán nos oferece um relato extraordinário primeiro, sobre o golpe
Batalha. pinochetista e na Batalha do Chile. Na Batalha do Chile, que é um filme extraordinário, né, feito com a câmera no punho, e a flor da pele, e acho que é um dos mais extraordinários documentários da história do cinema, não só da história do cinema latino-americano, sabe? Gosto muito dos dois primeiros filmes do Larraín sobre essa questão, e também gosto do No, o filme com Gael Garcia Bernal, em que ele fala sobre a virada justamente nas urnas, né, feita um pouco mais à frente no Chile, mas que demarca o retorno à democracia chilena. Acho que o Larraín tratou muito bem disso também lá. Acho que o cinema argentino vem de todo um tem todo uma visão polifônica sobre esse período, né? O fato deles terem tido, com a Guerra das Malvinas, a possibilidade de realmente criar um antes e um depois na relação com aquele passado, fez com que vários diretores muito talentosos conseguiram olhar para aquele período, né? Então, você tem certamente uma dezena de bons filmes argentinos sobre esse tema. A gente falou de vários deles. Me lembro também do filme do Trapeiro, cujo nome me escapa agora, mas que é também Aquele da família que aquele viaja, da família de novo, né? Então, é. novamente é sobre a ótica de uma família, mas totalmente diferente do Ainda Estou Aqui, mas um filme também feito à flor da pele, que eu acho que retrata muito bem aquele período. Então, acho que foi esse cinema feito numa época em que houve um retorno à democracia permite olhar para aquele passado com muita, eu acho, a partir de muitos pontos de vista. Eu acho que é um cinema que retratou muito bem aquele período, o cinema argentino. Eu também acho que no Brasil, você tem até durante um período de censura uma capacidade de falar indiretamente daquilo, né? O Pra Frente Brasil procura achar uma forma de falar daquilo mesmo no momento em que não é possível falar daquele tema, sabe, abertamente. E acho que você tem mais recentemente filmes, o filme do Wagner Moura, por exemplo, é, é, que é sobre a linha de frente, né, quando ele faz o Marighella. Acho que é um filme feito com integridade, sabe, um filme feito com uma com com uma compreensão do período e do que foi aquele momento, que me pareceu também muito bem arquitetado, vigoroso, bem atuado, sabe? Eu gosto muito de Seu Jorge como ator, aliás. Acho que ele está muito bem no filme. Acho que esse é um período que a gente não visitou tanto quanto deveríamos ter visitado, e por isso eu vejo com bons olhos também o fato de que tem vários diretores olhando para esse período, e gente tão talentosa quanto o Kleber Mendonça, né, que está terminando a montagem de um filme chamado O Agente Secreto, com o Wagner, aliás, como ator. E eu sou fã do Kleber, acho que ele é um diretor de mão cheia. Acho que O Som ao Redor é um extraordinário filme. Eu gosto de toda a sua cinematografia. Retratos Fantasmas também eu adorei no ano passado, e estou com grande expectativa em relação ao Agente Secreto, que é o nome desse novo filme. Acho que a gente não tratou desse período tanto quanto deveria, mas acho que a gente está começando a fazê-lo. E você também, como produtor, você, vamos dizer, patrocinou ou abriu caminho, facilitou a vida de vários cineastas novos, da nova geração, que estão construindo essa nova renascença do cinema brasileiro. Inclusive o Karim Ainuz,
o próprio o Eric Rocha, o Kleber Mendonça Filho, que você citou também. Essa nova geração é incrível, né? Sim, então, eu acho que o Kaká dizia, o Kaká Diegues, nosso querido Kaká Diegues, mestre e botafoguense, ele dizia uma coisa toda vez que que o cinema brasileiro parava por alguma razão imposta por uma razão econômica ou uma razão política, ele dizia, olha, serão anos de silêncio, mas serão breves, porque o Brasil tem uma grande intuição para cinema. O Brasil é um país com uma enorme intuição para cinema. E aí ele lembrava que apenas 2 anos após a criação né, do cinematógrafo que os irmãos Lumière criaram, da máquina de filmar, apenas 2 ou 3 anos depois você teve os irmãos Segreto que filmaram a entrada da Baía de Guanabara. É um filme que foi perdido depois, a gente não... se eu não me engano, a gente não tem acesso a essas imagens, mas foram feitas muito rapidamente, né? O cinema chegou cedo ao Brasil. Chegou cedo ao Brasil e em 1909, por exemplo, foram feitos entre documentários, primeiros filmes, curtas, filmes de ficção e tal. Eu, se eu não me engano, tem mais de 100 filmes congregando todas essas formas de expressão, mais de 100 filmes feitos em 1909. É um número incomensurável de filmes. A Cinelândia é a prova viva dessa rapidez, né? Um lugar no centro da cidade que era repleto de cinemas no centro do Rio de Janeiro. Então, voltando à tua pergunta, eu acho que tem uma intuição grande para cinema e eu fico... eu acho que os cineastas que você citou são todos, assim, cineastas de ponta, seriam cineastas de ponta em qualquer país do mundo, né? Eu tenho uma admiração muito grande por todos eles, então poderia falar durante bastante tempo de todos. O que a gente não tem no Brasil, na verdade, é continuidade, porque talento tem um talento enorme para cinema, novas realizadoras também surgindo em todo o canto do Brasil. Eu sou um fã, por exemplo, de tudo que se faz em Pernambuco hoje. Pouco tempo, o Gabriel Mascaro, há 2 semanas, ganhou o 2º prêmio em Berlim com um filme chamado O Último Azul. Eu considero o Mascaro um cineasta talentosíssimo, entende? Acabou de ser premiado em Berlim. O grupo de Contagem, em Minas Gerais, do cinema de plástico, sabe? É um grupo com uma série de cineastas de extremo talento também, sabe? Então você vê que em pontos específicos do Brasil, o que não falta é talento, o que falta é continuidade, é a gente ter formas de poder tornar esses filmes possíveis e acessíveis também, né? E para isso, eu acho que isso passa, entre outras coisas, pela regulamentação do streaming, que no Brasil inexiste. Não, você pega, por exemplo, o caso francês, o Centro Nacional de Cinematografia Francesa regulamentou o streaming e os canais de streaming são obrigados a financiar uma percentagem de primeiros filmes, de segundos filmes, são obrigados a respeitar os direitos desses autores quando os filmes passam nos seus próprios canais. Enfim, é uma conversa longa essa da regulamentação, mas eu acho que ela é fundamental para a existência de uma cinematografia hoje, né? Já que nós estamos num mundo onde você tem 200, 300 opções de canais o tempo inteiro. Se você não regulamentar isso,
não há como assegurar a sobrevivência do cinema em sala. Então, essa questão me parece fundamental. Valtinho, um dos destaques, assim, uma das coisas que me cativa muito na sua trajetória é o fato de você ter atuado nessas duas pontas. Você não só ajuda e promove diretores da nova geração, como você foi, posso te chamar de um protetor do do Mário Peixoto, cineasta que em 1930 fez um dos filmes de vanguarda mais admirados do mundo, que é O Limite, e você deu muita ajuda ao Mário Peixoto, quase que no fim da vida dele, né? Na verdade, eu acho que o Mário Peixoto é um cineasta completamente... Seria um cineasta típico em qualquer cinematografia, ainda mais na nossa. Eu acho que era, se eu não me engano, o Vinícius Moraes que dizia que se você pensar no cinema brasileiro como uma árvore, né, o limite do Mário Peixoto seria um pássaro que pousava naquela árvore por um tempinho e depois seguia a viagem. Então é um filme expressionista, um filme que se liga à vanguarda dos anos 30, né, do cinema mudo. Mas eu acho que um filme com uma expressividade, com uma carga poética raras, sabe? Me lembro que quando o filme foi restaurado, Não, o filme foi guardado, conservado, escondido como um tesouro e sim, depois restaurado pelo Plínio Sequim da Rocha e o Saulo Pereira de Mello, que você conheceu muito bem depois. Eles eram professores na Faculdade de Filosofia, onde eu estudei filosofia, e eles eram mais ligados à área científica. O Joaquim Pedro foi aluno do Plínio, que o Joaquim estudou engenharia, alguma coisa assim. E eles guardavam aquela cópia, ninguém podia ver, parecia uma exibição por ano, porque senão o filme era em nitrato, né? Podia se derreter ali Eles guardavam no cofre, e você ajudou a restaurar o filme. na verdade, eu acho que quem protegeu aquele filme a vida inteira foi o Saulo Pereira de Mello, né? Extraordinária figura. Ele tinha uma coisa muito engraçada, ele dizia: eu não gosto de cinema, eu gosto de certos filmes. No fundo, ele adorava cinema, entendia profundamente o que era cinema, mas ele adorava King Vidor, mas ele gostava, sobretudo, de cinema mudo, e ele dizia que Limite, na verdade, tinha primos, que ele não tinha irmãos, que ele não tinha pais, que ele dizia, mas é um filme que tinha primos, entre os quais alguns filmes do Eisenstein, por exemplo, falava do King Vidor, meu Deus, de Ordet, Do Dreyer. do Dreyer, mas mais do que do Ordet, falava do Joana d'Arc, do Dreyer, e falava que os closes do Joana d'Arc, assim como os closes de Limite, eram os closes mais extraordinários da história do cinema. Depois ele nos bons dias, ele trazia o Chaplin também, e aceitava o fato de que os closes do Luzes da Cidade também traziam isso. Acho que o Saulo... A Falconetti, que era a Joana d'Arc do filme do Dreyer, ela esteve aqui no Rio, mais ou menos na época que o Orson Welles filmou aqui o It's All True. E, se eu não me engano, o Vinícius fez uma sessão para o Orson Welles do Limite e a Falconetti estava Eu nessa não sabia sessão. disso. Ela estava aqui. Eu me lembro que o Dreyer fazia ela se ajoelhar, eu acho que em milho, né, durante Caroço de milho, né? caroço de milho, antes de filmar, para ter aquele sentido de ausência que ela tinha durante o filme, aquele grau de concentração, de imersão, né, Êxtase religioso também. é uma das mais extraordinárias interpretações da história do cinema, mas foi tão
traumático que ela jamais fez um segundo filme. Ela se recusou a fazer um segundo filme. Mas voltando ao limite, eu acho que o filme só existe pelo esse personagem extraordinário que era o Saulo Pereira de Mello. E as pessoas que se encantaram tanto pelo filme quanto pelo Mário. Entre eles o Rui Solberg, né? Cineasta e botafoguense também, e foi quem, na verdade, apoiou o Mário durante a maior parte da vida dele e entendeu também a dimensão de limite. Eu acho que. E fez um comentário sobre ele, né? Sim, sim, exatamente. São das melhores imagens que a gente tem é um Mário contando o primeiro plano do que seria A Alma Segundo Salustre, que é um filme que ele jamais pôde fazer. Mas a descrição do que seria o primeiro plano já é tão extraordinário, porque ele te transporta para aquilo, sabe? Ele te transporta para de repente você está no meio daquela história, você está junto com aqueles personagens, é uma das falas sobre cinema mais impactantes que eu conheço, é certamente a do Mário filmado pelo Rui Solberg. Mas voltando ao limite, eu acho que é fundamental a gente ter primeiro orgulho da nossa história cinematográfica e depois poder acessá-la, sabe? Novamente, uma cinematografia, ela só existe pela soma de todos esses filmes, pela nossa sensibilidade, pela nossa forma de olhar o mundo, né? Toda vez que um filme recebe um prêmio em algum lugar, é a nossa forma de olhar o mundo que está sendo premiada, sabe? É uma sensibilidade brasileira que está sendo premiada, a fotografia brasileira que está sendo premiada, é um entendimento da atuação que está sendo premiada, sabe? Então, a gente respeitar a história daquela cinematografia e, ao mesmo tempo, renová-la com novos talentos, essas duas coisas me parecem tão importantes uma quanto a outra, entende? Valtinho, voltando ao Ainda Estou Aqui, está todo mundo impressionado com o poderoso marketing que o filme teve. Como é que foi montado isso? Você fez a sua produção, aí entrou alguma empresa que. Olha, é engraçado isso, porque, na verdade, a primeira pergunta que você me fez é o que mudou de 1999 para cá, né? Eu te diria que em 1999 a palavra campanha não existia para falar de filme para o Oscar. Primeiro, em festivais europeus, tudo isso, não existe a palavra campanha. Essa é uma palavra que, na verdade, pertence ao mundo político e toda vez que eu ouço falar de campanha, me dá um certo calafrio, sabe? É, é algo, eu acho, que começa a existir em 99, justamente, uma ideia que o Harvey Weinstein, então, na Miramax, começa a exercitar, com o entendimento justamente de que o marketing devia ter um peso muito maior do que tinha, na verdade, na estratégia do Oscar. Porque eu acho legítimo os filmes terem alguma estratégia, mas ter uma campanha, realmente, eu espero que isso seja revisto em algum momento, embora a minha opinião não vale absolutamente nada nisso, mas a minha percepção assim, pessoal é de que isso não cabe. O único filme em que cabe a palavra campanha é O Candidato com Robert Redford, sabe? Se lembra aquele filme sobre uma campanha política? Ali você pode falar de campanha, mas senão eu me sinto pouco à vontade. Eu acho que o nosso filme, ao contrário da percepção que às vezes se tem, não teve uma campanha. O nosso filme teve uma estratégia, e a estratégia foi muito simples: é mostrar o filme, é deixar o filme falar por si só. Então, quem entendeu isso muito cedo foi o pessoal da Sony Classics,
mais especificamente o Michael Booker, que foi quem se apaixonou pelo Central do Brasil lá atrás e lançou o Central do Brasil nos Estados Unidos, comprou e lançou o Central do Brasil nos Estados Unidos. E eu gosto dessa ideia de trabalhar em família, sabe? Então, quando o filme ficou pronto, o Michael foi o primeiro a ver o filme. Ele falou assim: eu quero o filme. Eu quero o filme para os Estados Unidos, para o Canadá, para Portugal. Ele comprou vários territórios do filme. E a percepção dele desde o início batia com a nossa, era a mesma que a nossa. É o seguinte, é que não precisa de cartaz. A gente está em Los Angeles, não tem um cartaz do filme na cidade. Tem de muitos outros candidatos, mas não tem um cartaz do nosso filme. Não, não tem, como é que chama isso? Comerciais de televisão, que são comuns nos Estados Unidos, né? Tem muito comercial de televisão. Uns spots, né? Não tem página comprada em revista especializada dizendo vote nesse filme para sua consideração. Não tem nada disso. A única coisa que teve foi o convite para as pessoas verem os filmes em sala. E aí nós, Nanda e eu, fizemos mais de 100 debates depois dessas projeções com o público em geral e membros da academia que se misturavam ao público, por exemplo, de festivais, né? Uma das razões pelas quais a Nanda, eu acho, ganhou o Globo de Ouro foi o fato de que a gente foi a mais de 30 festivais, mundo afora, 30 ou 40 festivais, fazendo debates depois das projeções, e muitos dos jornalistas que faziam as perguntas eram votantes do Globo de Ouro, entende? Então, não é bem uma campanha, foi a gente abraçou o filme, abraçou os festivais como sendo os porta-vozes do filme e acreditamos que o boca a boca era a melhor forma desse filme se expressar no mundo, entende? Em vez de gastar dinheiro com cartaz, com comunicação, com tudo isso, a Sony Classics não fez nada disso. A Sony Classics convidou as pessoas a verem o filme e depois eles lançaram o filme na hora certa, porque isso também é fundamental. Esse timing, aí sim, eu acho que traduz uma estratégia inteligente, sabe? 3 semanas antes da votação, eles lançaram o filme nos Estados Unidos, permitindo que o boca a boca se criasse e os votantes tivessem a possibilidade não de ver o filme numa telinha pequenininha, mas de verem o filme na sala de cinema, né? Quem é votante da academia, os 6.500 votantes da academia que moram nos Estados Unidos, no total de 9.500, eles têm uma carteirinha dando acesso aos filmes que estão indicados ao Oscar. E o fato do filme estar nas salas, eu acho que nos ajudou, porque as pessoas puderam ver o filme coletivamente. Eu acho que esse é um filme que merece essa possibilidade dele ser compartilhado coletivamente, de você experimentar esse filme coletivamente na sala. Tem uma coisa quase que catártica que acontece na sala de cinema, sabe? Então, qual foi a nossa estratégia? A estratégia foi mostrar o filme. E o que aconteceu no Brasil também, eu acho que o fato do público ter vindo, de gerações diferentes terem vindo para se reencontrar com uma história submersa da história da história do país, né? Isso, e de se verem retratados na tela de cinema, porque também tem isso. O cinema é isso. Eu acho que o eco desse retorno das pessoas da sala de cinema foi fundamental. Eu acho que o público brasileiro é coautor da trajetória desse filme. O público brasileiro ajudou muitíssimo o filme a ter visibilidade, as pessoas entenderem de que ele significava alguma coisa, de que ele era autêntico, de que tinha autenticidade. Porque esse ano é um debate fundamental na academia. O que é autêntico, o que não é, entende? Então tem tudo na trajetória desse filme que eu acho que explica o ponto em que ele está, que é um reconhecimento de que ele conta uma história
que aconteceu e que merece ser dividida sabe, compartilhada por mais gente. Essa é a história. Não houve realmente nem a palavra marketing, eu acho que é muito utilizável aqui, sabe? Simplesmente, eu acho que por que a Fernanda é convidada para ir nesses debates e canais, ou na Amanpour e na CNN e tal, porque ela é uma pessoa extremamente inteligente, e o que ela faz no filme é único mesmo, sabe? Acho que tudo aconteceu nesse filme de uma forma orgânica. A força do filme está no respeito que se teve com aquilo, com a essência do próprio filme, sabe? Com o que ele é mesmo. E quão prejudicial foi aquela onda de incêndios? Pegou vocês no meio de exibição de filmes e debates. Essa é uma grande questão. Acho que, na verdade, pegou todos os filmes, né? Nós fomos um dos filmes, e todos os filmes suspenderam as projeções naquele momento. A grande questão é que os filmes não falados em língua inglesa são certamente os últimos a serem acessados, né, pelos votantes aqui nos Estados Unidos. Então, essa é uma grande questão. Esse é um ponto de interrogação em relação a domingo, por exemplo. É quantas pessoas terão efetivamente visto o filme. E é por isso que eu acho que todas as projeções são, de alguma forma, iluminam de alguma forma o que está acontecendo, mas não selam uma realidade, não é uma coisa comprovável. É muito complexo saber realmente quem votou. A gente só vai saber na hora. Porque esse é um ano completamente atípico, um ano em que o maior colégio, enfim, o maior número de votantes, que é o de Los Angeles, teve problemas colossais a enfrentar, sabe? Muito mais importantes do que a ida para o cinema ou ver um filme. Tem questões ligadas à sua vida, tudo isso. Então, é um grande ponto de interrogação. Quantas pessoas terão visto o filme? Isso vai determinar o fato dele ganhar alguma coisa ou não. Ou da Fernanda. Então, no fundo, você não tem o que fazer aí até domingo, né? Porque você não tem mais projeção, o jogo já foi feito, né? Cumprir tabela, você acha? Cumprir tabela. Mas tem coisas interessantes. Hoje à noite, por exemplo, tem um debate com os diretores dos 5 filmes indicados a filme internacional, e em que a gente vai debater o filme um do outro, entende? Então é interessante. Eu, por exemplo, me pediram para falar de um filme que eu gosto muito, que é o filme do Mohammad Rasulov, o filme iraniano, que eu acho um filme absolutamente extraordinário. Para mim, é um dos 3 grandes filmes do ano. E vai ser um prazer fazer isso. Então, tem uma série de eventos em torno do cinema, e eu acho isso fundamental de acontecer, porque a gente falou de campanha, a gente falou de marketing, tudo isso nos distancia, na verdade, da essência do cinema. E poder debater o cinema, tudo isso nos permite voltar a focar no que interessa, que é exatamente isso, é falar de cinema novamente, entende? E essa volta ao cinema, muito ajudado pelo Ainda Estou Aqui, foi uma coisa espantosa, né? Aqui no Brasil, então. Esse era um ponto de interrogação grande que a gente tinha, né? Porque a gente viveu uma dupla pandemia no Brasil, né? A pandemia propriamente dita. Propriamente dita, e a pandemia de um governo de extrema-direita, negacionista, que não ofereceu vacinas no primeiro momento. O STF teve que entrar para tornar isso possível. Era uma grande dúvida que a gente tinha, e
um presente ver que as pessoas estavam voltando e que diversas gerações estavam voltando às salas de cinema para experimentar esse filme coletivamente, né? E muitos revendo, eu sei de pessoas que já vi 3 vezes. Sim, eu acho, eu acho que para várias gerações de brasileiros, primeiro, o, a ditadura militar era uma abstração que você conseguia acessar nos livros de história, quando acessava nos livros de história, mas não era algo concreto, entende? Que você, como, como é que funcionava aquilo? Fazia tempo que a gente não revisitava aquele período, né? E o filme, é, através novamente desse ponto de partida genial do Marcelo, que é o do microcosmo da família, te permite estar no seio de uma família quando um ato de violência acontece, um ato de violência extremo cometido por um governo autoritário, e você entende o que significa isso, o que significa a ausência de um pai, o que significa a perda, e o que significa essa decisão que a Eunice toma, que é de não se dobrar àquele governo, de recusar chorar quando lhe pedem para ser representada daquela forma e sorrir, ao contrário. Ou seja, é uma mulher que articula formas de resistência completamente únicas, originais, com uma extraordinária força interior. Eu tenho uma admiração sem fim por ela, sabe? Já tinha, mas a leitura do livro do Marcelo exponencializa isso, sabe? E é um livro muito polissêmico, sabe? Se você lê, é um livro sobre memória, é um livro sobre a perda de inocência, já que o ponto de partida é de uma criança de 11 anos que vê essa tragédia familiar acontecer e, a partir daí, começa a pensar, né? É um livro justamente sobre a violência autoritária, é um livro sobre a reação, sobre a resiliência, sobre como reagir a isso. É um, tem tanto vetores dentro desse livro luminoso do Marcelo, e eu acho que isso acaba se transferindo para o filme, e é por isso que as pessoas veem o filme na segunda vez ou na terceira e geralmente gostam mais do que na primeira. Porque tem mais coisas que você vê, sabe? E eu acho que isso é uma qualidade que é inerente ao ponto de partida, que é o livro de Marcelo Rubens Paiva. Eu acho que o Marcelo é um craque, um craque absoluto. É um cara que o livro, eu acho que é ao mesmo tempo um ato memorialista, né? Alguém que reconstrói a memória familiar, e um ato de antecipação, né? Porque ele percebe que falar disso naquele momento volta a ser algo importante. Ele publica esse livro em 2015, mas ele, de uma certa forma, já toca em algumas coisas que estão voltando em 2017, 2018. Porque, na verdade, recomeçaram em 2013, né? Sim, é exatamente isso. Ele percebe isso, intui melhor do que qualquer outra pessoa, e, e o filme, no fundo, abraça esse ponto de vista e esse ato de antecipação dele. Quando a gente já fez o filme, a gente já estava consciente de que a gente estava oferecendo não só um reflexo do nosso passado, mas também que a gente estava falando de alguma coisa muito urgente, que era o nosso presente. E foi isso que deu unidade ao filme, aliás, essa percepção da urgência do relato, sabe? O Tarkovsky dizia que um filme só acontece quando todo mundo que está fazendo esse filme encontra a mesma artéria do filme, sabe? Ou seja, todo mundo que está na frente da câmera, os atores e todo mundo que está atrás da câmera, está fazendo o mesmo filme. Isso nem sempre acontece, mas eu acho que no nosso caso aconteceu porque a gente teve noção de que a gente está fazendo alguma coisa sobre nós naquele momento, sabe? Era sobre a nossa identidade
uma identidade brasileira lá de trás, mas era também sobre uma identidade brasileira em construção naquele momento presente, e que poderia talvez nos ajudar a não cometer os mesmos erros no futuro. Não, e há um certo rigor na feitura do filme, até no roteiro. Eu soube que do Murilo e o outro rapaz, o Heitor, eles até recorreram à leitura do Pasquim para não usar gíria fora de época. É verdade isso, não? Sim, totalmente verdade. São 7 anos de pesquisa, e eu acho que isso é uma questão da responsabilidade que as diferentes camadas de memória impunham, né? Primeiro tem a memória daquela família, contada pelo Marcelo, mas o Marcelo tinha 11 anos naquele momento, né? Então, era importante entrevistar cada uma das irmãs dele, né? Então, nós fizemos isso acho que com rigor e com muito carinho. A gente aprendeu muito com Veroca, com Eliana, com Nalu, com Babiú, com o próprio Marcelo, sabe? A família foi extremamente generosa conosco. Nós entrevistamos os amigos da família que aparecem no filme, que ainda estão vivos, né? E que nos trouxeram informações fundamentais. Conversei, entre outras, com alguém que você conheceu bem, né? Você se lembra do Fritz Utzeri, né? Que cobriu o caso do Rubens Paiva tão bem, um extraordinário jornalista do JB, do Jornal do Brasil, no Rio. Ele cobriu o Rio Centro. Exatamente, ele cobriu o Rio Centro, e ele que escreveu o artigo principal em 78 sobre todo o caso Rubens Paiva, né? E a viúva dele foi muito generosa conosco, e nos deu informações valiosas, nos permitiu o acesso ao arquivo que ela tinha, nos mostrou inúmeras fotos. Então foi todo um trabalho de imersão mesmo no período, para tentar retratar os anos 70, os anos 80, os anos 90, de uma forma em que as pessoas se reconhecessem naquele período, entende? Então, retratar um período histórico, eu acho que traz consigo uma responsabilidade de pelo menos você fazer de tudo para tentar oferecer um reflexo onde as pessoas conseguem se reencontrar, entende? Por isso que esse filme demorou tanto para ser feito. Acho que ele demora porque teve essa necessidade de imersão, era muito clara para a gente. E você, no início, contava muito da dificuldade de encontrar uma cidade totalmente diferente, o negócio, você estava em dúvida se achava a casa ou não achava. E foi um período meio complicado para você logo no início, né? Até que as coisas foram se ajeitando e você encontrando um jeitinho, entendeu? E teve a sorte de encontrar. Olha, no início tudo parecia tão difícil que eu cheguei a me perguntar se o filme deveria existir, ou se o filme queria existir, sabe, que essa é uma outra questão. Se a gente não estava, por voluntarismo, tentando empurrar e recriar uma história que talvez não devesse ser recriada. E aí chegou o dia em que as coisas todas caíram no seu devido lugar. A gente encontrou a casa foi fundamental, porque ela era praticamente uma réplica da casa que eu tinha conhecido com 13, 14 anos de idade. Foi a casa onde a gente ensaiou, onde a gente fez os testes de atores, onde a gente fez os testes de câmera, onde a gente, na verdade, trabalhou durante 3, 4 semanas para criar textura naquela família, sabe? E aí entra uma pessoa extraordinária nessa história, que se chama Amanda Gabriel, que foi a preparadora das crianças na família, mas também me ajudou, uma assistente de direção ao longo de tudo isso, uma diretora assistente. Ela foi muito, muito assim, fundamental para dar textura naquela família. Eu pedi para o Murilo e Heitor escreverem cenas que precedessem o início do filme,
para que a gente pudesse, na verdade, ensaiar, sem ser com a matéria fílmica em si, mas com aquilo que teria acontecido antes do início do filme, sabe? Então foram criadas cenas para tornar o jogo cênico interessante, para tornar ele possível. E a Nanda foi um primeiro violino extraordinário nisso, não só nessa fase onde ela foi a nossa rainha mãe ali, a nossa Fala! instigadora, exatamente, a Spala instigadora de tudo, mas ao longo de todo o processo, onde a sua crença no cinema, a sua capacidade de escuta, o seu extraordinário talento, tudo isso permitiu elevar o filme. A Nanda elevou esse filme. E depois que você tem um primeiro violino, é muito mais fácil você, na verdade, trabalhar com o resto da orquestra. E aí também nós tivemos atores que vieram e abraçaram esse filme que são na verdade atores extraordinários que poderiam ser o principal ator de qualquer filme no Brasil e no mundo. E essas pessoas vieram para fazer pequenos papéis aqui e ali. Então foi um filme abraçado por muita generosidade, sabe, de muita gente, por quem eu tenho uma gratidão e uma admiração imensas. O Celta é o próprio Rubem Paiva, né? O Celton, eu acho que ele captou bem a alma do Rubens, sabe? É o espírito. Você não conhece, nunca viu foto assim e devia ser assim mesmo, né? Eu acho que tem uma história que eu contava para ele quando eu tinha 13 ou 14 anos, logo no início né, do tempo que eu passei naquela casa, coincidiu com o Festival Internacional da Canção. E o Rubens botava a criançada inteira dentro imagina, um monte de criança dentro daquele carro que ele tinha, um Opel, botava 10, 12 crianças lá e nos levava para o Festival Internacional da Canção no Maracanãzinho. E ele era ele então virava o chefe de orquestra daquilo tudo, entende? E eu me lembro disso e da alegria que era fazer aquele programa com ele, entende? Foi um pouco isso que a gente passou para o Celton. Acho que o Rubens é um cara que ele era o ponto de ligação entre todos os grupos naquela casa. Você imagina, 5 filhos com seus amigos, então põe 4, 5 amigos por filho, vezes 5, já são 20, 25 pessoas, mais os pais, os amigos dos pais. Você falou do Pasquinha, volta e meia tinha gente do Pasquim, tinha gente da música naquela casa, tinha muito jornalista. Ele é muito amigo do Fernando Gasparian, que foi o Sim, criador do Opinião, do jornal sim, Opinião, onde eu exatamente. trabalhei. Sim, os filhos, inclusive, não é à toa que a gente filma, né, na livraria que foi criada por Dalva Gasparian, que é Argumento, que é uma livraria onde a gente escreveu boa parte do roteiro do filme. Uma livraria incrível. Aliás, viva as livrarias. Viva as livrarias. Valtinho, qual foi a coisa mais difícil, a cena mais difícil de filmar? Olha, eu acho que a Antes e durante. coisa mais difícil para mim, do ponto de vista conceitual, foi imaginar aquela casa de uma forma que eu não tinha visto. A casa ocupada, para mim, foi o mais difícil, porque eu conhecia a casa luminosa, a casa cujas janelas ficam abertas o tempo inteiro, exatamente, a casa solar, a casa onde a porta da entrada não ficava fechada. Imagina isso sob uma ditadura militar. A casa era um outro país para mim. A casa era o contracampo daquilo que você podia imaginar, né? E um dia aquela casa foi invadida por militares à paisana, e aí entra todo um processo que eu não conseguia no primeiro momento visualizar, mas que depois eu entendi que era um processo ligado à questão da subtração. Primeiro, a subtração da luz com as janelas sendo fechadas, a subtração dos sons da rua também, porque os sons ficam amortecidos por aquilo.
a subtração, porque você não ouve mais a música tocando no toca-discos o tempo inteiro. E, por último, a subtração de linguagem, porque uma ditadura afeta também a linguagem. Você não pode mais você não pode mais dizer as coisas abertamente, livremente, né? Então, é um momento do filme que se torna muito subjetivo, porque os personagens se olham, um olha para o outro e começa a entender o que está acontecendo, entende? Sem palavras, é um momento em que o filme, em que o não dito ganha tão ou mais importância do que aquilo que pode ser verbalizado, né? Essa parte foi mais difícil, porque eu tinha que repensar completamente algo que eu já conhecia e que era ligado a todo o movimento, a luminosidade dos primeiros 30 minutos do filme, e agora os sentimentos eram outros, eram a ausência, a perda, o medo, a dúvida e a necessidade de reinvenção da Eunice dali para frente. Essa segunda parte, no momento inicial, eu diria que foi o maior desafio. E depois, a partir do momento que você tem um conceito e que você... para mim, a partir do momento em que eu consigo, de uma certa forma, ver o filme numa espécie de tela interior, eu consigo filmá-lo, entende? E a partir do momento em que eu consegui ver essa segunda parte, assim, com detalhes, a coisa se tornou muito mais fluida, mas no primeiro momento foi difícil, porque eu fiquei em dúvida realmente. Fiquei em dúvida, inclusive, na forma de representação das forças militares que entravam na casa. Então, fiquei... os primeiros takes, aqueles caras eram vociferantes e muito agressivos. E liguei para o Marcelo e perguntei: Marcelo, é isso mesmo? Estou intuindo que é por aí. Ele falou: não é assim. Quando eles entravam, as pessoas que entraram, eles queriam parecer ser outra coisa. Eles pensa como se eles fossem contadores. Eles queriam ser vistos como contadores que invadiam a casa. E que, na verdade... Pesquisadores de IBGE, né? Que, na verdade, evidentemente, eles não eram, mas eles querem parecer que são aquilo. Então, isso me ajudou também a refazer aquele início daquela entrada. Foi no mesmo dia, então deu para fazer logo na sequência. Mas aquela foi a parte mais complicada, certamente. Valtinho, eu ficaria conversando com você, mas eu sei que você tem um almoço, um encontro, alguma coisa importante. Sim. Você tem o relógio está marcando aí para você sair. Então, eu queria te agradecer essa conversa. Eu ia falar de outras coisas, ia falar dos seus novos projetos, do filme do Sócrates. Mas aí eu volto aqui e falo com todo mundo. Não, eu ia falar sobre as suas escolhas no Criterion. Espero que até lá o Botafogo tenha um técnico. Exato. Aliás, é bom de lembrar que acompanhada foi ao longo da campanha de 23 e entrou pela 24. O sucesso veio junto com a 24. Não, mas o final de 23 foi muito duro. Mas você começou a filmar em abril, acho que depois, no dia seguinte, no dia anterior, tinha tido um jogo do Botafogo com o Atlético Paranaense, que nós perdemos de 1-0. Sim. Não. Foi um ano complexo aquele. Mas deu tudo certo. Gente, foi uma alegria. Desculpe, eu estou um pouco prolixo, porque eu estou super cansado aqui, então não estou conseguindo ser sintético, mas espero que tenha... Uma maravilha. Gasto. Foi ótimo. Então, olha, depois eu volto mais descansado e eu tento fazer melhor do que hoje. Não, foi ótimo. Gente, obrigado eu.